E aí eu sou um filho do livro, né? Eu sempre de ler, mas não ler porque é importante, não ler para coisa nenhuma. Quero ser chamado de você, eu sou você do livro. Aí eu trabalho com a escola, porque a escola é a única esperança desse país. Nós somos um país atrasado, porque somos analfabetos e letrados, desde nossa história é essa. O bom autor é aquele que procura dar trela para o leitor, deixar o leitor imaginar e complementar e fazer o seu próprio personagem. Quem leu vê que eu faço trechos, cortes, como no cinema, e deixo o resto para ser preenchido pelo leitor. Ele não é burro, ele precisa pensar, ele precisa imaginar. Ele, sabe, a leitura gostosa é quando a gente imagina. Olha, se eu não escrever um livro 20 vezes, eu entrego para a editora. Eu tenho que ser meu maior crítico. Faz ele lê muito, tem agilidade, está tudo escrito, todo conhecimento está escrito. Pode ser no papel, pode ser na tela, na nuvem, onde seja, está escrito. Se ele não manipular a língua dele, ele não tem condição de acesso a essa cultura. Eu vim de uma família iletrada e cheguei onde cheguei. Por quê? Porque eu lia. Só por isso. Não tinha dinheiro nem letra, e daí? Eu tinha livros. O principal problema do Brasil, eu achava que era a má distribuição de riqueza, mas eu acho que antes disso vem o racismo. Pega 60% da população, aleatoriamente exclui. Deixa só 40% produzindo, trabalhando, estudando e com. Nós fazemos isso. Nós, historicamente, excluímos a maioria dos brasileiros, nós os perseguimos. Esse é o podcast do Publishing News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Nosso convidado de hoje tem muita história boa para contar. Um dos autores mais vendidos da literatura infanto-juvenil no país. Pedro Bandeira comemorou nesse mês de março seus 80 anos. 40 deles dedicados inteiramente ao ato de escrever. Nesse tempo, foram 130 obras produzidas, mais de 28 milhões de exemplares vendidos, segundo dados de sua editora, A Moderna, e ainda diversos prêmios recebidos. Nesse bate-papo, Pedro conta como surgiu seu amor pelos livros e pela leitura, ainda na infância, do seu tempo como jornalista e de como, por acaso, começou a escrever livros para os mais novos e nunca mais parou, para a nossa sorte. Ele falou ainda da importância da educação, sobre o racismo, sobre a importância de empoderar as crianças, de como o projeto do Brasil começou há mais de 500 anos e se tornou uma triste realidade, e de como os professores, os alunos e o poder destes sabotadores do bem podem trazer esperança para o nosso país. Foi uma conversa incrível, que você não pode perder. Ouvir alguém que é um marco para o nosso mercado editorial não tem preço. Pode confiar. Vale toda a pena ouvir Pedro Bandeira contando suas histórias com muito humor e energia. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E o podcast também tem o patrocínio da Alta Books, uma editora de livros sempre reinventando e investindo em projetos relevantes. Com mais de 20 anos no mercado, 5 selos e 3 mil títulos publicados, com best-sellers nas temáticas de desenvolvimento pessoal, informática, finanças, entre outros. Atualmente, o foco é o novo selo Alta Novel, com best-sellers internacionais de variados gêneros, como romance, fantasia, sci-fi, thrillers e mais. Este é o episódio número 207 do podcast do Publishing News, do dia 21 de março de 2022, gravado no dia 18. Sou o Fábio Errara, e esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini, Thales de Menezes e Karina Lourenço, e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e Twitter.
todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Pedro Bandeira. Pedro Bandeira, a gente pediu autorização, já licença para chamar de você, porque todo mundo acha que tem um pouquinho da história sua na vida da gente, né? Seja em qualquer idade, ou vendo também os filhos, de todas as formas, né? Primeiro é uma honra e parabéns, né? Você está comemorando, e acho que a gente também, 80 anos, né? Isso é incrível. 130 livros. Eu não sei se nem se é arredondado, né? Porque é até um número bonito. Deve ser até um pouquinho mais, talvez. Mas eu queria que contasse um pouco, acho que do começo, né? Eu gosto de começar da entrevista do começo. Da onde surgiu o seu amor pela leitura e pelos livros, e mais tarde para começar a escrever, Pedro? Olha, eu fui um moleque muito solitário, porque eu tinha dois irmãos muito mais velhos que eu. Então, chegava em casa da escola, brincar sozinho, jogar futebol de botão sozinho e tal, tudo coisa que moleque faz. Mas a leitura era meu lazer, não era para ficar inteligente nem nada. O gibi era muito moda no meu tempo. Havia muitos gibis para você ler. Era uma loucura. Você comprava um gibi, lia 40, você trocava na escola com outros moleques, né? Desde de infantis. Hoje em dia, os gibis saíram de moda totalmente. A gente só tem aqui o Maurício de Souza, e olhe lá, né? E tem mais os mangás e tal, para gente mais velha. A molecada ficou no celular e não lê gibi. Então, eu lia muito gibi e logo entraram os livros do Monteiro Lobato, e em seguida você caía nos livros, nas traduções, porque não havia muitos autores para infância e juventude, então você caía lá ou lia coisas, sei lá, contos de fadas, acho que um pouco menos, mas começava a ler Mark Twain, que era muito divertido, uh, uh, a Ilha do Tesouro, que foi o meu tesouro, né? Era terrível, aquele piratão, né? Long John Silver, aí entrava, e os filmes também, aí você ia ler Os Três Mosqueteiros, você pegava um pauzinho e ficava vivendo a vida do D'Artagnan, sozinho. Eu duelava contra o espelho, tinha um espelho, eu lecava com o espelho, era o D'Artagnan. Então, sempre foi, eu me divertia lendo, porque não tinha outra coisa para fazer, não tinha televisão. Eu era de uma família bastante simples culturalmente, não me lembro de ver nenhum tio ou tia lendo um livro, não lembro. Não lembro de haver na casa de algum deles uma biblioteca. Um deles tinha aquelas bibliotecas de aquela estante de enfeite na sala, né? Com livros encadernados e tal. Minha mãe, meu pai morreu antes de eu nascer. Minha mãe era uma pessoa adorável, um anjo, mas ela não tinha nenhuma cultura, ela não, provavelmente fosse, eu não me lembro de tê-la visto lendo romance alguma vez. Então, era eu mesmo. Então, o livro fez parte da minha vida e o livro me fez. Porque uma vez uma amiga psicóloga falou: Pedro, é possível que você não seja neurótico? Faltou uma presença masculina na tua vida. Eu falei: puxa vida, deve ser. Mas eu lembrei que eu tive muitas presenças masculinas na minha vida. Eu fui aconselhado pelo Monteiro Lobato, pelo Robert Louis Stevenson, pelo Walter Scott, até por aquele Edgar Rice Burroughs, que escreveu o Tarzan, e sem querer você cai em outros livros, tá? Eu me lembro, eu tinha talvez uns 12 anos, e eu vi na casa desse tio que tinha uma estante de enfeite, dois livros bonitos, altos, encadernados em couro, né? E eu abri, tinha uns desenhos preto e branco de um velho de armadura, uma bacia na cabeça, uma lança na mão. Eu falei: oba, é um romance de cavalaria. Eu gostava daqueles romances do Walter Scott, né? Rebecca, aqueles troços todos. Então eu lia o Dom Quixote como uma aventura juvenil de cavalaria. Achava divertido aquele gordinho do lado dele, e ele lutando contra moinhos. E eu li todo o humor que ele tem, ser um livro realmente um pouco antigo, né? E de repente você estava lendo, aí uma vez caiu na mão
uma aventura de gaúchos, machos, lutando contra paraguaios e tal, o Rodrigo Cambará e tal. Pronto, por isso que meu filho chama Rodrigo. Era o continente do Érico Veríssimo. E ele gostou tanto que o filho dele chama Érico. Eu acho o Érico um autor bastante esquecido hoje, mas é uma pena, porque foi um grande autor brasileiro. Então, eu sempre fui o livro, eu sempre tive esses pais. A minha vida foi moldada pelas minhas leituras. Pois, logo de cara, num bar que havia na Praça Principal de Santos, que era a Praça da Independência, perto da Praia do Gonzaga, havia um bar chamado Bar Regina, onde sentava uma senhora com aspecto de velha e tal, que era meio o centro das atenções. E os jornalistas, autores sem editora, poetas inéditos, dramaturgos inéditos, todos entravam em volta dela, conversando sobre arte, sobre política e tal. E eu ficava de papagaio de pirata ao lado. Essa mulher era a Patrícia Galvão, a famosa Pagu. E ela foi muito patronesse da gente, muito, porque ela dava bola para a gente, ela nos aconselhava, e ela começava a falar dos amigos dela, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir e tal, e coisa, foi quem será esse cara, né? E ela falava, eu nunca, então a gente corria para ler, aí tinha uma livraria ali perto, de um querido amigo, que é meu amigo até hoje, o Valdemar, e a gente corria lá e tal, e comprava o livro. Depois não entendia nada. Me lembro que eu comprei A Náusea do Sartre, mas não entendi nem uma frase, mas li até o fim. Aí falavam em Molière, eu achava que era uma mulher. Então, para descobrir quem é Molière, isso tudo foi fazendo a gente, né? Porque era gostoso fazer parte daquela intelectualidade, tentar entender o que eles falavam, né? Porque eles criticavam muito a herança getulista, né? Cujo suicídio fez ele reviver e manter ainda um nome muito forte, ficava ouvindo aquilo tudo, e não importa. Então, eu tive essa presença masculina, essa presença intelectual, mas fora de casa. A casa não deu nada a esse respeito. E aí eu sou um filho do livro, né? Eu sempre ler, mas não ler porque é importante ler para, não ler para coisa nenhuma. Quer se chamar de você, eu sou você do livro. Não sou nenhum senhor, nenhum, sabe, nenhum rábula. Não, por isso eu entrei de cara no jornalismo, claro, porque como você lê muito, então você tem um texto melhor. Então, já aos 18 anos, eu vim para São Paulo e fui fazer um teste no jornal Última Hora, que não existe mais, e pelo menos eu era bem mais melhor, bem alfabetizado que a maioria dos moleques que iam lá pedir emprego, então me aceitaram, não sabia nada, mas para eu escrevia de modo razoável, né? Então porque você na revisão de cara, e aí você ia aprendendo e tal. Depois vinha um golpe militar, fechava o jornal da gente, aí você tinha que ir para outras coisas e tudo mais. Uma vez estava na redação, e a redação ficava na Avenida da Luz, e passou o pessoal do CCC com a metralhadora, e quebrou aquelas vidraças que tinha na, 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 e nós todos embaixo da mesa. Essas coisas todas são divertidas. Mas você vai aprendendo muito. Então, do jornalismo, aí com a censura, eu fui trabalhar em qualquer coisa que precisasse de alguém que escrevesse, na revista técnica, até fui trabalhar, em propaganda como redator. E aí vai indo. Eu comecei a escrever historinhas infantis profissionalmente para a editora Abril, e gostei, achei bacana. E uma querida amiga minha, colega de escola, a Marisa Lajolo, que continua minha querida amiga até hoje, a grande teórica de literatura, falou: Pedro, por que você não escreve um livro? Eu falei: eu, livro? Livro, sim, aquela coisa retangular, cheia de letrinha. Eu? Mas quem sou eu? Escreve aí. Hoje em dia estão fazendo livro para crianças, para ser adotados na escola. Eu falei: não sabia. Aí eu produzi um livro e fui muito bem recebido e tal, e o livro saiu. E em seguida me pediram uma aventura para jovens. Eu imaginei A Droga da Obediência, que e até hoje ela é o meu carro-chefe.
e aí faz um romance para as meninas, eu fiz A Marca de uma Lágrima, A Feiurinha, e e olha, me profissionalizei rapidamente. Em uns 2 ou 3 anos eu pude largar o jornalismo totalmente, isso já faz mais de 40 anos, e me tornei um escritor profissional, e é muito gostoso. É muito gostoso, principalmente, ser um escritor muito ligado com a escola. A gente não escreve livro. No Brasil, os pais não compram livro para seus filhos. A maioria só compra livros se for obrigado a comprar por causa da escola. Tá? É diferente em outros países. Não existe adoção escolar na Alemanha de literatura. Não precisa. A família faz isso. Não existe adoção escolar na Inglaterra, ou na França, ou nos Estados Unidos. A família se encarrega disso. A família lê livros, sim. Você vê até nos filmes, onde há crianças, os pais, nos filmes americanos, o pai deitado com o filho, lendo uma historinha para ele antes de dormir. Isso é um costume que vem da Europa, acho que desde Lutero, eu acho, né? Desde do século XVIII. E esse não é um costume brasileiro. Então, aí eu trabalho com a escola, porque a escola é a única esperança desse país. Nós somos um país atrasado, porque somos analfabetos e letrados, desde a nossa história é essa. Dizem que o Brasil não deu certo. Não, o Brasil deu muito certo. O projeto de Brasil começou em 1500, é esse que está aí, arraigado, vitorioso. Era assim que se pretendeu fazer o país. Logo deu certo o que eles queriam fazer, não o que eu gostaria que fosse feito. Então, eu acho que a educação pode mudar o Brasil. Mudou rapidamente a Coreia do Sul, saiu de uma guerra brutal, e a Coreia se reergueu. Não a do Norte, naturalmente, a do Sul, se reergueu rapidamente, investindo tudo em educação. Tudo em educação. Hoje, a Coreia é um tigre tecnológico, inclusive. Todo mundo tem um celular Samsung, um carro ou coreano, ou um computador coreano. Não tem nada. Nada é made in Brasil. Nós nunca investimos em educação para valer, em tecnologia, em ciência. Agora mesmo, a ciência está sendo caçada e perseguida e tal, e estão querendo de novo queimar livros. Então, sim, esse é o Brasil que deu certo, está aí, é isso que eles queriam. Nós precisamos mudar esse país, não é possível que seja assim. Esse projeto não pegou bem. Gente, quando eu estudava, 50% da população brasileira era composta por analfabetos totais na década de 50. Totais, fora os funcionários. Tá? Só depois da ditadura militar nós conseguimos vaga para todas as crianças na escola. Mas ainda é difícil, eles são filhos de pessoas analfabetas funcionais ou analfabetas absolutas, então eles não têm o berço em casa, eles entram com um universo vocabulário pobre demais, têm grandes dificuldades. Então essas professoras mal pagas e desrespeitadas são responsáveis por fazer um novo Brasil. Um Brasil contrário ao projeto que começou a ser construído com a invasão europeia aqui. Tá? E, então, é gostoso trabalhar para eles. E é gostoso ver que esses meninos estão lendo mais do que jamais seus pais leram, ou seus avós, muito mais que seus avós, tá? Lendo e gostando. É delicioso isso. Então, eu vou embora daqui a pouco, porém, eu sei que as novas gerações serão um pouco melhor. E esse projeto desastroso que o Brasil, que construíram no Brasil e que deu certo, quem sabe ele vai mudando um bocadinho. Então, o que é que eu faço? Se não investir no futuro, que delícia! Porque ninguém muda assim, de uma hora para outra, é impossível. Tá? Aliás, como dizia o Nelson Rodrigues, subdesenvolvimento não se improvisa. É um produto de séculos. É árduo construir um país subdesenvolvido. E eles conseguiram. Deu certo. É um modelo, sabe? Para quem quiser, é um modelo. Mas quem mais? Eu falo muito, né? É uma delícia ouvir o senhor falando, porque a gente já passou por tanta coisa, já sabe, já vivenciou muitas coisas, né? Você falou durante a sua fala que o livro te criou. E, enfim, isso aí é visível até pelas suas obras, que continuam muito atuais, a sua escrita é atual. Aí eu queria perguntar para você, como é que você mantém essa escrita atual? Como é que
quais são suas referências hoje em dia? Ok, que vocês têm uma bagagem enorme de coisas que você vivenciou, mas o que é que te move hoje para escrever suas próximas obras? Eu acho que o papel da arte é ser atemporal. Não é discutir algo que está acontecendo agora, mas se ele quer denunciar o que está acontecendo agora, vamos pegar o Camus. O Camus queria criticar o nazismo. Então, ele fez uma obra que nunca vai morrer. Ele escreveu sobre uma peste que começava a se espalhar, tá? Que era a ideologia nazista. Então, serve para qualquer uma, a nossa atual peste de Brasília, como a nossa atual Covid, como qualquer coisa. Ele fez um livro atemporal. 1984 pretendia ser uma metáfora do Stalin, mas serve demais. É exatamente o que aconteceu nos anos 60 e 70, que eu vivi muito pesadamente. Tá? O autor tem que escrever pensando no ser humano, nas emoções do ser humano, naqueles problemas do ser humano que se repetem. Shakespeare escreveu sobre a vida dos imperadores? Não. Ele escreveu sobre o amor impossível, sobre o ciúme, sobre a inveja, sobre a cobiça. Sabe, tudo isso nunca, sempre vai se reproduzir. O meu livro de cabeceira é e sempre será esse aqui, o Dom Casmurro, porque esse livro é eterno. Hoje em dia, todo mundo sente o ciúme do Bentinho, e no século XXVIII também você terá alguém sentindo o ciúme do Bentinho, e vai ler esse livro, e vai ficar como assim? Será que ela deu mesmo? O Bentinho não deu. Eu tenho dúvidas quanto a isso. Ainda acho, defendo que ela não deu do Escobar, mas tudo bem. Esse é o brilho do autor. Eu fico reescrevendo Dom Casmurro claro, desde que eu tinha, sei lá que anos, até hoje, aos 80. É isso que ele faz, ele provoca você a se colocar dentro do livro, a discutir com o livro, a complementar o livro. Essa é a genialidade dele, é incrível. Não importa ele dizer, aí descrever uma cena de sexo entre o Escobar e a Capitu, seria um livro ridículo, que já teria morrido. Ele disse a você pensar e você complementar. Nesse momento você cresce, você se sente parceiro do escritor. Tá? Isso que é uma maravilha. Hoje ainda, eu vou contar um segredo para vocês. Eu tenho no meu maior best-seller, que é A Droga da Obediência, uma cena em que essa história é a história de 5 meninos que se reúnem num esconderijo secreto da escola para brincar de espiões, de agentes secretos. Tem só uma menina, 3 meninos maiores e um pequenininho, e um deles, o Calu, uma hora, a menina chama-se Magri. Ele fala assim, Crânio, você já notou como os peitinhos da Magri estão crescendo? Aí, hoje, eu soube da editora que uma mãe foi lá na editora reclamar dessa cena tão pornográfica. Então, veja por que eu pus essa cena assim. Porque eu queria mostrar que uma menina e outros meninos da mesma idade, eles, na adolescência, eles são diferentes. A menina amadurece uns 2 anos antes dos meninos. Então, a Magri, ela tem 13, 14 anos, certamente já menstruou. E os colegas provavelmente não têm ainda nem um fio de barba. Tá? É sempre assim. Né? Então, em vez de eu dizer isso, eu fiz uma fala para mostrar isso para o meu leitor. Então, o meu leitor imediatamente pode entender que ela amadureceu e eles ainda não. Tá? Então, e é mais forte, ele descobre isso por essa fala, em vez de eu dizer. Sabe, o bom autor é aquele que procura dar trela para o leitor, deixar o leitor imaginar e complementar e fazer o seu próprio personagem. Eu não gosto, nos livros juvenis, que sejam desenhadas as figuras dos personagens. Os personagens são aqueles que o meu leitor imagina. Então, uma vez eu recebi uma carta que me dói no coração até hoje, de uma menina de Brasília, que tinha lido um livro meu de romance que chama A Marca de uma Lágrima, que tem uma personagem chamada Isabel. Falou, Pedro, eu gostei muito do personagem, do livro, mas sabe, por que a Isabel não é negra? Eu sou negra, nunca tenho eu nos livros. Eu nunca disse a cor da Isabel. Eu falei que a Isabel é uma menina apaixonada. Ela podia ser qualquer coisa, o que você quiser. Então eu respondi para ela, meu amor, ela tem a cor que você quiser.
o corpo que você quiser. Ela é teu personagem. Desenha esse personagem. Mas ela, tadinha, com o grande racismo brasileiro, ela nunca se vê nas histórias. Sabe, sempre imagina, sabe, o nosso Jesus é um sujeito de cabelos loiros e olhos azuis, já notou? Todos os desenhos. E ele nasceu na Judéia, no Oriente, no deserto. Imagina, né? Loiro de olho azul, mas todo mundo põe de olho azul. Né? Um Deus só pode ser loiro de olho azul. Então, o negro se sente ofendido nessa hora. E essa minha leitora se sentiu. Mas por isso que eu não quero. Meus personagens são o que você quiser que sejam. Então, eu procuro fazer o mais aberto possível. Mas, se eu preciso dizer que um ator, eu preciso que um personagem seja alto, por exemplo, porque no fim da história a altura dele vai, sei lá, vai ser preponderante. É muito chato dizer, o Adriano era alto. É mais fácil eu dizer, eu fazer uma cena em que alguém fala assim, Adriano, vem cá, pega aquilo que está lá no alto que eu não alcanço. Pronto, o leitor imagina que o Adriano é alto. E pronto, sem ter o que eu tenha que dizer. Ou eu posso dizer assim, Maria Amélia precisou ficar na pontinha dos pés para alcançar os lábios de Adriano. Pronto, eu já disse que ele era alto. Então é melhor você sempre... A literatura é feita de ofertas, não de narrativas fechadas. Tá? Hoje em dia acabou a narrativa, porque o cinema, a televisão, ela mostra tudo. Eu não preciso descrever cenário. Eu não preciso. O leitor sabe. Se eu escrever assim, nevava, um leitor do Ceará vai entender. Ele cansou de ver neve na televisão ou no cinema. Antigamente, não. Se eu escrever nevava, caíam flocos como algodão. Eu tinha que escrever o que era neve, senão ninguém sabia o que era. Tá? Hoje, o leitor é muito mais rápido. Ele sabe tudo. Ele sabe. Então, você não pode perder tempos com essas coisas, que é aborrecido para ele. Deixa que ele imagine. Então, ele desenha um cenário. Então, é muito dinâmico a leitura. Tem que ser dinâmica. Eu acho que minhas leituras são dinâmicas. Quem leu vê que eu faço trechos, cortes, como no cinema, e deixo o resto para ser preenchido pelo leitor. Ele não é burro. Ele precisa pensar, ele precisa imaginar. Sabe, a leitura gostosa é quando a gente imagina. Eu imaginava o Tom Sawyer e o Huckleberry Finn naqueles barcos de roda no Mississippi e tal. Eu imaginava aquilo e me via lá, entendeu? Que bom, porque esse cara é tão bom que até hoje todo mundo lê, sabe? Então, as pessoas se ofendem com coisas. Hoje em dia está um patrulhamento estúpido, sabe? Completamente estúpido. Parece. Vocês já leram o Código Reis, que existiu desde 1930 até 1964, 34 anos. Era proibido mostrar um umbigo. Né? Nenhum homem podia ter pelos. Os atores ficavam furiosos, porque todas as vezes que eles tinham que tirar a camisa, tinham que raspar os pelos dele. E nós estamos querendo o Código Reis novamente. Novamente, gente. Sabe, é muito triste, é muito triste. Mas faz parte do projeto que deu certo. Faz parte, infelizmente faz. E ele é muito apoiado, esse projeto, né? Eu só queria dizer que você falou dessa importância da imaginação, e é nítido, né, a importância que isso teve até na sua criação, do jeito que o senhor fala, do jeito que gesticula, do jeito que você se comunica, ou faz parte dessa imaginação do que veio ao decorrer da sua vida. E aí eu só queria engatar nessa reflexão que eu estava tendo enquanto o senhor estava falando, sobre esse projeto que deu certo. Você acredita que a gente regrediu, especialmente nesses últimos anos, em relação à educação no Brasil e do jeito que os livros estão sendo consumidos e vistos? Não, é que há sabotadores. Ele não sabe, mas há sabotadores terríveis. Por exemplo, as professoras são extremamente sabotadoras. Os cientistas, eles vão prender todos, porque eles são contra o projeto. Entendeu? Todo mundo, a ciência, cientista é um problema. E, sabe, ele equivale a um traidor de um projeto tão bem feito do nosso desenvolvimento. Por isso que ele é perseguido. Por isso que o professor é mal pago e perseguido. Hoje, os pais, inclusive, costumam ir na escola tirar satisfação do professor. Sabe? O professor tem que ensinar do jeito que ele pensa, dentro do projeto que ele ajudou, ou pelo menos que ele aplaude. Tá?
Então, por isso que o Brasil, que esse projeto corre riscos, corre muitos riscos, tá? Porque mesmo assim, populistas fingindo-se de sabotadores também já se elegeram. Eu não sei se você, eu me lembro da primeira eleição, o candidato vitorioso era quem? O homem da vassourinha, que varre vassourinha, Jânio Quadros, e ele não era? Era o maior, o maior construtor do medonho, que é o meu país. Mas ele não precisa ser medonho, sabe? Mas o povo não sabe mudar, porque a gente não dá força para a escola. Tinha que ser tempo integral, e principalmente com maior atenção para a criança mais fraca. Nós fomos ensinados a dar aula só para os bons alunos e perseguir o aluno com dificuldades. A gente chamava ele de mau aluno, de preguiçoso, e dava 3 dias de suspensão e o expulsava. É a mesma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras, um médico expulso do hospital quem está muito doente e só gosta de trabalhar de quem só gosta de curar os sãos. Sabe? Há escolas em São Paulo, por exemplo, que eu conheço muito bem, que fazem um exame de entrada das crianças. E só os muito bem, que saem muito bem nessa prova de seleção, é que são aceitos. Os outros mandam embora. Então, eles são uma ótima escola, que pode estar tomando. Claro, ele só fica. É um hospital que só interna os sãos e expulsa os doentes. E nós fomos, as professoras no Brasil foram criadas assim, para perseguir, sim, o aluno fraco. E esse é que tem que ser mais tratado, porque esse depois vai para a rua, esse é excluído e tal, e ele vai viver com quem? Com os excluídos. Tá? Depois a gente pede, precisamos fazer mais cadeias, viu? Tem pouca cadeia. Para pôr justamente essas pessoas que a sociedade exclui, que os próprios professores são levados a excluir. Por sorte, elas estão ficando sabotadoras. Eu me encontro demais esses 40 anos com elas, viu? Elas sabotam. Sabotam, sabe? Só falta botar, sabe, uma bomba de mel nesse projeto, porque elas conseguem coisas maravilhosas. Mas ainda, você sabe que, olha, o principal problema do Brasil, eu achava que era a má distribuição de riqueza, mas eu acho que antes disso vem o racismo. Nós somos 60% negros. Você imagina se a Alemanha excluísse 60% de sua população do direito de produzir e consumir? Seria tão grande quanto é? O que a Inglaterra fizesse? Pega 60% da população, aleatoriamente exclui. Deixa só 40% produzindo, trabalhando, estudando e consumindo. Nós fazemos isso. Nós, historicamente, excluímos a maioria dos brasileiros, nós os perseguimos. E sempre os perseguimos. Nós fizemos uma libertação de escravos maravilhosa. Você está livre, vai embora. Como vai embora? Embora para onde? Sequer eles ficaram lá ganhando salário para fazer o mesmo trabalho que faziam. Não, nós aí trouxemos os imigrantes, os italianos, os portugueses, os espanhóis, os japoneses. Vieram todos. E aí não. E tal, eles foram morar nas periferias, fazer os piores trabalhos. Tá? E sem escola, absolutamente sem escola. Então, para mudar isso, precisamos ser sabotadores. Outro dia, eu tenho um livro chamado Pântano de Sangue. Pântano de Sangue é uma história de defesa do Pantanal, da destruição do Pantanal, dos animais do Pantanal e etc. Então, teve uma mãe, numa cidade que eu agora não vou dizer qual, a professora me escreveu desesperada. Uma mãe que foi lá dizendo que aquele era um livro de marxismo cultural. Porque defender a floresta deve ser uma coisa dos comunistas. O comunismo é mais ou menos que nem o dragão que ameaça invadir e comer as crianças. Né? É que nem bicho-papão. Olha que o bicho-papão está aí. E o comunismo é o bicho-papão que foi criado. E ele é terrível. Entendeu? Então, defender a floresta é ser marxista cultural. Você vê como é que é? Falando um pouco sobre isso, sobre temas, né? Que muitas vezes a gente ouve, isso é comum, também de falar que qual a idade certa para falar de certos assuntos, né? Então, assim, e também o modo que a gente escreve para as crianças, e talvez, e aí você me corrige se estiver errado, a gente possa subestimá-las.
falando assim, que a gente tem que falar só do beabá ou das coisas bonitas, etc. né? Mas acho que tem duas coisas, por exemplo. A grande parte da nossa população, como você falou, ela sofre diariamente e nasce sem poder ter escolha de ouvir ou falar sobre racismo, por exemplo, porque você já sofre desde que nasce. Né? Então, como que você escolhe também qual o momento certo ou qual a idade correta para abordar assuntos mais pesados, digamos assim, mais difíceis? A sabedoria da humanidade, meu querido Fábio, é antiga. Peguem os contos de fada. Os contos de fada não são engraçadinhos, são brutais. Sabe, João e Maria são abandonados na floresta para morrer pelos pais, para morrerem de fome, serem comidos sabe? Então, como isso aí é uma história infantil, gostosinha? Depois eles pegam a bruxa e assam a bruxa num tacho, sabe? Tão delicado, mas é uma história maravilhosa. Por quê? Porque o medo básico do ser humano, quando ele nasce, ele só tem aquela camada em volta, aquela redoma em volta dele, que tem mamãe, papai. Qual é o maior medo dele? É que aquele amor, de repente, possa não existir. Então, o medo do abandono de papai e mamãe é o maior pavor que essa criança tem. Então, ela ouve essa história no colo da mamãe. Chora até de emoção, mas ela sabe que ela está no colinho da mamãe. Ela pede até que a mamãe conte de novo, e de novo, e de novo, para purgar essa dor ancestral. Não serei abandonado. Tá? Então, veja, a humanidade já sabia disso. Não é da coisinha bonitinha, não. É enfrentar mesmo. É falar de abandono para a criança, é falar de igualdade. Todas as minhas amigas, a Ruth Rocha estreia uma história sobre racismo para criança pequena. A Ana Maria Machado começa, no começo eu até publiquei, fui a primeira a publicar essa história numa revista da editora Abril, falando de racismo e mostrando o problema é a convivência. É porque, veja você, uma escola pública é ótima, porque você convive com todo mundo. As escolas ditas melhores só tem branco. E o menino não vê, não aprende, a menina não aprende as diferenças da vida, porque ela é posta numa redoma. Isso é ruim, você sabe? Eu agora não tenho criança mais perto de mim, meu neto mais novo já está grande. Entende? Mas se eu tivesse hoje filhos, eu procuraria uma escola pública, uma escola que tivesse todo mundo, para ele aprender a viver com todo mundo. É muito triste quando no domingo você vai, leva a tua família para o restaurante, num restaurante classe média, né? E você não vê nenhuma família de negros lá. Não há. Duvido que haja até um garçom negro. Então, a nossa exclusão é pior do que o apartheid sul-africano, gente. É um problema brutal, até para nossas crianças. Uma criança, por exemplo, eu tenho um teste lindinho que fazem duas crianças, estão negra e uma branca, e você mostra para uma outra criança e pergunta qual é a diferença entre as duas? Essa usa óculos, a outra não. Tá! Para ele não tem a menor diferença. Entendeu? Eu fiz escolas públicas e vi isso, e vi o racismo. Eu tenho até uma crônica num livro meu em que eu fiz uma coisa errada e o diretor esbofeteou um negrinho, amigo meu, que nem fazia parte da história. Porque, né? E ninguém me tocou. Tá? Então, de cara, eu falei, o que está acontecendo? Então, ele me fez antirracista até. Então, a vivência com o outro também é importante. E eu vi muito isso, porque agora eu não viajo mais, porque não é só por causa da Covid, porque eu estou velho, mas eu ia muito, viajava muito o Brasil inteiro para visitar a escola, para apresentar, tentar vender livrinho, né, e tal, e me reunia com as crianças. E eu vi esses problemas do racismo enormes e tal, sabe? Me doía no coração. Às vezes eu vi uma criança e falava, preciso me mudar para cá para cuidar desse menino. É duro. E essas professoras pulam miudinho, viu? Pulam miudinho. Elas têm que lidar com isso. É mais importante lidar com isso até do que os conteúdos que ela tem que dar. Eu até falo, olha, ensine a criança a ler muito bem, a ler rápido e que saiba bem
as operações básicas de aritmética e fazer regra de 3. O resto ela faz sozinha. Um bom livro para ela ler. Sabe? Fala dela, fala do poder que ela pode ter. Porque o resto, geografia, história, você aprende até mais tarde, se quiser. Você talvez, olha, agora está todo mundo querendo saber da história da Ucrânia, porque está havendo uma guerra, ninguém sabe o que é a Ucrânia. Mas se agora você der um livro de história da Ucrânia para a pessoa, ela lê e fica sabendo. Então, não precisava dar a história da Ucrânia no fundamental. Deixa isso para depois. Faz ele ler, lê muito, tem agilidade, está tudo escrito. Todo conhecimento está escrito. Pode ser no papel, pode ser na tela, na nuvem, onde seja, está escrito. Se ele não manipular a língua dele, ele não tem condição de acesso a essa cultura. Eu vim de uma família iletrada. E cheguei onde cheguei. Por quê? Porque eu lia. Só por isso. Não tinha dinheiro nem letra. E daí? Eu tinha livros, eu tinha gibi do Batman ou do Tom e Jerry, tinha gibi até do Tom e Jerry no meu tempo. Isso tudo me fez, você também vê os desenhos, você vai se introduzindo na arte, tentando desenhar igual. Puxa, olha, o material impresso, olha, gente, principalmente vocês que trabalham com jornalismo, tá? Esse é o quarto poder. E hoje em dia você só vê o quarto poder atuar. Se você pensar bem, você só fica sabendo das coisas pelo quarto poder. Os outros estão sempre escondendo aqui, acolá, né? E tal, inocentando, mas talvez naquele eleitor que tiver capacidade de leitura, a verdade fique. Mas poucos têm, gente. Até hoje, metade dos brasileiros é analfabeto funcionário. Até hoje, entre meninos fazendo vestibular, cuja redação é ilegível, não faz sentido, não tem pé nem cabeça. Quer dizer, ele não tem, o pensamento dele não se organizou. Tá? E a narrativa literária ajuda a gente a organizar o pensamento. Sabe? Todo mundo pensa primeiro, segundo e terceiro ato. Primeiro ato, apresentação, segundo ato, desenvolvimento e terceiro ato, desfecho. Tá? Todo mundo aprende a organizar seu pensamento assim com as suas leituras. Tá? Primeiro se apresentam os personagens, os problemas que eles vão ter, e no fim ter o final feliz ou não. Mas todo mundo passa a pensar assim. Esses meninos nem isso têm. Eles não conseguem organizar o pensamento deles. Não é erro de português não importa mais, porque hoje o computador sempre põe um vermelhinho embaixo, né? Que pelo menos o erro de grafia você consegue superar. Mas o de pensamento, o computador não pode te ajudar. Tá? Então, a minha luta tem sido essa. Eu acho que é muito importante o cara que escreve para criança e adolescente, mas escreve gostoso, de aventura, lê lá, para ele gostar de ler. O resto ele faz sozinho, e faz mesmo. Sabe, eu tenho tanto orgulho, como é 40 anos de história, a gente acompanhou muito leitor. Tem um leitor de 84 que eu acompanho até hoje. Tá? Então, outro dia eu recebo um e-mail de um menino que é cientista na França, trabalha aqui nos institutos de não sei o quê, e de la recherche, de la e tal. Olha que legal, né? Então, sabe, eles chegam longe, ele não era, que era de família rica nem nada, mas ele é um grande leitor. Eu até dediquei o Anjo da Morte para ele. Quem tem Anjo da Morte pode olhar, é dedicado a esse menino. E volta e meia eu uso e vejo e tal. Teve uma vez eu recebi um e-mail de uma moça que tinha sido minha leitora, estudou direito, formou-se, prestou concurso e tornou-se juíza. E ela me manda um e-mail. Os personagens desse livro, chamam-se Os Caras, que eles trabalham, eles são valentes e tal, e trabalham pela paz e tal, e ética de Cambau a 4. Então, ela fala assim, sabe, Pedro, cada vez que eu estou com um processo muito cabeludo na mão, eu penso, o que um cara faria numa hora dessa? Poxa, você quer um orgulho maior que esse? Tá dentro de uma juíza de direito a leitura que ela fez quando tinha 12 anos, 11 anos. É isso que a gente faz. E, olha, eu adoro ter. Por isso que eu tenho 80 anos, não vou parar jamais. Agora acho que estou trabalhando mais do que eu trabalhava antes.
né? Porque a gente fica mais apressado, né? Eu só vou morrer daqui a 20 anos, mas, ainda assim, a gente tem que se apressar. É. E já voltamos com a nossa conversa com Pedro Bandeira, depois do Momento MVB Brasil. Nosso Momento MVB Brasil. E aí, Ricardo, o que você tem de novidade aqui pra gente? Fala aí, Fábio, tudo bem? Tudo bom? Uma alegria participar de novo. Tema tão legal que vocês estão tratando no podcast de hoje. Hoje eu quero contar para a galera aí um pouco melhor. A gente já deu uma passadinha por cima, mas eu quero falar um pouco mais sobre o programa que a gente tem com as bibliotecas do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. A MVB Brasil tem uma parceria com o sistema para uso gratuito da MetaBooks. Essa é uma das contrapartidas da MVB para o mercado, o uso gratuito da MetaBooks por bibliotecas públicas em geral, né? Nós temos essa parceria com o Sistema Nacional, nós temos também uma parceria com a Biblioteca Maria de Andrade, estamos em contato com outras parcerias. Mas o que eu queria contar para a galera é que nós temos feito um trabalho de treinamento com bibliotecários e coordenadores desde o ano passado. Nós já fizemos cerca de 12 sessões de treinamento, treinamos mais de 150 bibliotecários e coordenadores, então que já estão bastante aptos a utilizar a MetaBooks. E aí a pergunta é, mas para que eles usam MetaBooks? Né? Seria a minha pergunta. Seria a sua pergunta. Eu estou lendo mentes hoje. São dois objetivos principais. O primeiro é organizar o acervo já existente, melhorar as informações, incluir dados, né, de cada livro que eles têm no acervo atual. E a segunda função importante da MetaBooks para eles é a atualização e manutenção do acervo. Encontrar livros de temas, saber o que está sendo lançado e, através dessa pesquisa, aí depois poder selecionar os títulos que serão adquiridos para utilização na biblioteca, né? E é muito legal, Fábio, porque eu estava conversando com o pessoal aqui que faz os treinamentos, né? E participam dos treinamentos bibliotecários, profissionais de bibliotecas grandes lá da capital, né, que tem uma certa estrutura, e participam de profissionais de bibliotecas pequenininhas, que o prédio da biblioteca não tem nem banheiro, mas a galera tem lá um espacinho e a galera vai aprender e vai e trabalha, faz esse trabalho tão legal. Tem uma biblioteca na região Nordeste que é uma biblioteca dentro de um ônibus, e ela sai rodando no Nordeste. Recentemente, esse ônibus estava parado para manutenção, e enquanto eles corriam atrás de verba para fazer a manutenção do ônibus, as bibliotecárias foram trabalhar na manutenção do acervo dessa biblioteca, essa ônibus biblioteca, usaram a MetaBooks. Hoje o ônibus já está recuperado, já está rodando de novo, todo organizado utilizando a MetaBooks. Então, para a galera que usa a MetaBooks, saiba que seus livros têm uma visibilidade bacana para os profissionais de bibliotecas. Agora, até maio, nós já temos mais 14 dias de treinamento, incluindo agora o Estado de São Paulo. Bibliotecas do Sistema Público do Estado de São Paulo estão começando agora a fazer esse treinamento, além do pessoal da Mário de Andrade, que aí é um outro grupo, né? E segundo as nossas conversas com os coordenadores, eles estão super satisfeitos, estão incentivando cada vez mais o uso da plataforma para essas atualizações, para essas pesquisas, né? Então, a gente espera, a gente está prevendo um grande crescimento nessa utilização. E só para registrar, né, para que o público saiba, nós temos outras entregas ou outras contrapartidas que nós ainda queremos trazer para o mercado. E uma delas é entregar para o mercado também uma página de busca para o público final.
Mas essa página de busca para o público final, a gente está esperando ampliar a diversidade dos nossos títulos. Hoje a gente tem cerca de 85% dos 90% que correspondem dos títulos que corresponde a 90% das vendas segundo a Nielsen. Uhum. Mas é muito concentrado isso, né? Então, Entendi. o público, em geral, precisa conhecer um pouco mais. Então, a gente está esperando a nossa plataforma, a nossa base ficar um pouco mais diversa ainda, para que a gente possa disponibilizar para o público geral também essa página de busca. Mas eu convido o pessoal aí a acompanhar nossas redes, porque a gente vai atualizar sobre esses treinamentos, sobre as bibliotecas que estão utilizando, o que está vindo mais por aí, novidades da MVB. Então, sigam a gente no Twitter, no Instagram. A gente está lá, MVB Brasil Books BR. Tá bom? Tá anotado aqui também na descrição do episódio. Mas isso aí, quando o fã também tiver mais novidades, sempre volta aqui, tá bom, Ricardo? Obrigado. Isso aí, valeu, Fábio. Um abraço a todo mundo. Pedro, eu queria te perguntar, eu estava lendo uma entrevista que você deu, e te perguntaram se você pretendia entrar para a Academia Brasileira de Letras, e você respondeu que não pretende, e que se te convidasse, você ia falar que está com dor na vesícula, que está com problema na vesícula. Eu queria saber essa... Eu respeito muito, inclusive tem muitos amigos... Não, sim, eu queria saber, essa ideia continua, essa desculpa continua, a sua opinião continua? Achar tempo para ir, deixar de as minhas coisas e fazer uma reunião e tal. Eu acho bacana encontrar meus amigos, conversar. E claramente eu respeito todo mundo que está lá. Tem alguns grandes amigos que estão em algumas academias, mas sabe, eu não teria tempo. Que nem eu tenho uma querida amiga, a maior historiadora do Brasil, a Mary Del Priore. Ela outro dia foi convidada e já foi entrada na Academia Paulista de História. Ela mora em Teresópolis. Eu falei, mas, puxa, escrevi para ela, como? Você mora em Teresópolis? Falei, meu amor, todo mundo me bota nessas academias, mas eu não frequento nenhuma. Sabe, ela não vai sair de Teresópolis deixar as pesquisas históricas dela para comparecer, porque eu acho bacana ter na academia tal, ao nome forte, né, da Mary Del Priore, mas ela nem vai. Então seria muito chato eu entrar e nem ir. Seria, por exemplo, falta de educação. Pessoal, pô, Pedro, a gente põe você lá. Entende? Não é por mal que eu falo isso. Eu não ia arranjar tempo, não. Eu tenho tanta coisa gostosa para fazer aqui. E, sei lá, encontrar com aqueles caras, tomar uma cerveja, eu acho ótimo, porque eles são muito inteligentes. Mas não com obrigatoriedade de fazer reunião, ata, sabe essas coisas todas? E ser secretário da academia tal, e outro é tesoureiro da academia tal. Ah, não, pelo amor de Deus. Eu prefiro continuar, porque a gente tem que estudar, ler muito, estudar muito, sabe? Na minha profissão, você inventa uma história que tem uma série de dados que você não conhece, você não é especialista em tudo. Então você tem que ir. Agora que bom que tem internet, né? Porque antes, minha filha, vai pesquisar como, né? Eu ia nas coleções de jornais pegar, me dá, o que é que tem aí sobre tal assunto? Aí vinha aquele monte de assunto, eu pedia Xerox, né? Todas as matérias que ao longo dos anos foram feitas sobre aquele assunto, né? Eu me lembro quando, em 63, trabalhava no jornal e era um dia 23 de novembro de 1963, e a gente usava paletó. Na época, jornalista tinha que usar paletó e gravata, né? Aí peguei meu paletózinho, botei meu paletózinho, ia saindo, quando sai pelo telex, tá, 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 Dallas, urgente, o presidente Kennedy acaba de ser assassinado. Aí fecha a porta com cadeado, ninguém sai! E aí você tem que pesquisar, fazer uma edição extra. Na época tinha edição extra. O jornaleiro ficava na rua, extra, presidente Kennedy assassinado. Então você corria para sair primeiro, né? Para sair primeiro. Então você corre fazer uma edição extra. Como? Você esquece, você sabia isso. Tinha que fazer uma edição extra, 4 páginas. Na frente era só botar uma foto do Kennedy e uma taxa assassinado, né? E aí, como é que você faz? Aí você vai, abre aqueles armários de aço, procura, eu nem sabia onde ficava Dallas, e tem que fazer e preencher, fazer cozinha de tudo aquilo, biografia do Kennedy, não sei o quê e tal, apenas um editorial que o secretário ia fazer sobre a importância do Kennedy, sei lá o quê, e saímos. Em 2 horas estava na rua a edição extra, né? Hoje não, hoje você
tum, põe na internet, aparece tudo. Adoro, adoro. Wikipedia é maravilhoso. Google, o Google. Eu sou um Google, viu? Pedro, eu queria te perguntar também sobre bienais. O senhor já participou, por exemplo, da Bienal do Rio, acho que em 2017, se eu não me engano, que teve aquela história de censura do livro. E em outras bienais anteriores, você pretende estar nessa de São Paulo desse ano? Já tem planos? Você gosta de estar lá e autografar? Como é que é? Eu fui a todas as bienais, todas que existem desde que eu comecei. Sempre nos anos ímpares é no Rio, nos anos pares é São Paulo, mas de vez em quando faz em Salvador, faz até a Pan-Americana em Manaus. Eu em tudo. O que eu tenho de pontos de viajar de avião para cá e para lá é uma loucura, viu? Mas eu tinha que ir e tal. Eu estou com medo, porque vai ser em julho. Agora a Covid tá voltando em todo o mundo. A tal da Delta, que casou com o Ômicron, e os dois estão fazendo lua de mel na gente. Então, eu não estou achando engraçado isso. Então, vou esperar um pouco quando chegar. Não sei, porque a Bienal é um negócio muito íntimo. Aquelas pessoas assim que lambem, te beijam e tal, e criança e pau, né? E é uma delícia. Aí você pede para você escrever no braço dele. E vem gente com gesso, você escrever no gesso, e não sei o quê, e tal. E faz aquela bagunça. A editora dá um carimbo com o K dos caras, e aí eles vêm, põem na mão deles, abraçam a gente, estragam a camisa para sempre. É uma delícia. Mas, olha, com esse contágio, eu não confio. Eu posso não ter muitas doenças, mas eu tenho uma idade, então não sei. Eu não quero. Quando surgiu a coisa, eu estou agora numa chácara perto de São Paulo. Eu tenho uma chacrinha aqui perto, onde eu me isolo. Eu e minha mulher nos isolamos bastante. Então, não sei. Se tiver tudo bem, eu não sei se vai estar tudo bem em julho. Não sei. Talvez uma forma mais segura de entrar em contato com seus leitores seja o online mesmo, né? E eu vi que você virou TikToker, né? Você está nessa rede social. E como é que foi entrar no TikTok? Foi assim, eu sou um analfabeto tecnológico tremendo, né? Mas o meu filho, quando começou a pandemia, ele assumiu e me botou em tudo que é lugar. Então, como é Instagram? Eu perguntei, o que é Instagram? Eu não sabia o que era. YouTubes, Instagrams e Facebooks, não sei o quê, e tal, e contratou gente agora, e toda hora tem que escrever não sei o quê. Hoje mesmo, antes de estar falando com vocês, eu estava escrevendo coisas para ele pôr no ar, e falar de livro, e tá. E aí eu estou fazendo 1000 lives. E a live até permite, embora não seja tão quente quanto a gente se lamber todo na Bienal, você fala com mais gente. Eu, às vezes, pegava um avião aqui em São Paulo e via, por exemplo, para Vitória, e você desce em Vitória, aí é para você ir a Araruama, aí você pega um carro naquele calor tremendo e vai para Araruama. Chega em Araruama, te botam no hotel. Aí, de noite, você faz uma palestra para professores. Aí você dorme lá no hotel. Aí, de manhã, você tem que ir na escola A. Aí você fala com menos gente. Quando eu falo, eu já tive assim público de 4.000 pessoas em uma live. 1.400 já aconteceu. Essas organizações têm muita gente inscrita, né? E do mundo inteiro. Aí tem gente brasileiro que está na Austrália, entra. Tá, brasileiro que está em Portugal, entra. E vem, sabe, perguntas e tal. Quando está no Brasil, não sei o quê, vai uma pergunta lá. Então, talvez isso vá substituir bem. Mas o contato pessoal é uma delícia, né? Eu só conheço contato pessoal. Então, hora que volte, porque um pouco de contato pessoal a gente precisa, né? A gente precisa, é tão gostoso, né? Acho que o Thales está querendo falar alguma coisa aqui com a gente. Fala, Thales. Fala, Thales. Eu tenho uma curiosidade, porque você falou tanto agora, tantas coisas bacanas de aspectos sociais, né? Mas, na verdade, eu tinha uma curiosidade mais para o ato de escrever, que eu queria, se você pudesse responder, pode ser concisamente, mas a gente sabe que você escreve muito, né? Só ver a sua
produção esse tempo todo. Eu queria saber se você reescreve muito. Porque quando a gente vê você falando, você fala com uma desenvoltura que cativa a gente fica com a impressão que o seu texto sai assim em jorro, né? Chega e já põe no papel e pronto. Mas como é que é isso? Como é que é a sua relação com isso? Você reescreve? Você tem algum embate para escrever? Como é que é? Olha, se eu não reescrever um livro 20 vezes, eu entrego para a editora. Eu tenho que ser o meu maior crítico, viu, Tati? Porque quando você, por exemplo, vende melhor, a editora engole qualquer coisa. Então, você não tem sabe, a parceria da editora. Eu tenho uma parceria de editora boa. Falando, Pedro, tira isso da minha frente, isso é ruim. Então, ela sabe que é ruim, que me protege. Mas, às vezes, não me protege. Eu publico uma porcaria. Então, eu releio que nem um doido. Eu reescrevo. Às vezes, o livro já está impresso. E eu encho a editora para reescrever. Entende? E reescrevo, mudo o título. Ai, é um inferno. Mas, aliás, tem autor que diz que escrever é reescrever. O primeiro texto é um rascunho da ideia, é um esboço da ideia, tá? É um pequeno esboço. Desenvolver esse esboço é fazer literatura, tá? Como eu disse, eu escrevi, bom, é preciso que Adriano seja alto. Tá bom, isso é uma anotação. Tá, um rapaz alto jogava basquete na escola Dona Mercedes. Claro que isso é uma anotação, eu não posso dizer eu não posso ficar descrevendo o cara. Eu tenho que aí entrar a literatura, mostrar que ele jogava bem basquete, ele era um cestinha, e não sei o quê, tá? Entende? Eu preciso aí transformar isso em literatura. Isso é reescrever, e reescrever, e reescrever. Você tem ideia, Thales? Eu comecei a escrever livros em 82. Na época, eu não escrevia na Olivetti, porque o Olivetti era horrível. Você não pode arrumar uma frase, você não pode introduzir mais alguma observação para melhorar uma coisa. Eu escrevi todos os meus livros primeiros a lápis. Eu escrevia em papel rascunho a lápis e borracha, porque a lápis você pode escrever nos cantos, rabiscar. Eu só ia para o Olivetti para passar limpo. Aí passar ali para entregar para a editora, entendeu? E mesmo assim, depois eu relia, eu cortava com estilete, escrevia mais um pedaço, colava com durex no meio, assim, mas sempre reescrever, você tem que reescrever. Nunca está bom. Eu até falo até para as crianças, quando eu falo com elas, queridos, quando o teu professor pedir uma redação, você tem uma ideia, senta, escreve e entrega. Não entrega. Esse é o rascunho da tua. Você é melhor que esse rascunho. Repensa, relê, explica melhor, dê o melhor para o teu professor de português. Você que entrega rascunho, caramba. Por que o professor vai corrigir rascunho? Sabe? Faça isso, aprimora o teu pensamento. Pensa de novo. É gostoso fazer isso. Tá? As crianças realmente fazem, mas eu entrego. Aí tem nota 3. Cara, se você melhorasse, não é questão de erros. Então, será que eu contei a história aqui inteira? Está bem contado o que eu queria contar? Está contado direitinho? Acho que não. Então, escreve de novo. Falo isso até para as crianças, todo mundo. Tem que pôr, quando você se puser no papel, você tem que se pôr ao melhor. Sabe que ali você vai fazer uma matéria, você vai entregar o rascunho? Não vai. Você não pode entregar o rascunho. Tem que reler e mexer. Tá? Tem fechamento. Ai, meu Deus, o fechamento. A gente, quando está em jornal, é aquele desespero, né? A hora do fechamento é religiosa, né? A gráfica vai rodar. Então você tem que entregar. E você, não está bom. E papatá. Ufa, era um sufoco, mas era gostoso essa correria. E ensinava a gente a ter disciplina, tá? Eu aprendi muito com isso, né? Disciplina, escrever com ou sem inspiração, escrever sobre qualquer assunto e pesquisar para escrever. Isso me ensinou muito. Quando me tornei escritor, eu tinha aprendido isso. Né? Não é ser rápido, é ser organizado. Porque a hora do fechamento você perdeu, você perde o emprego, cara. Não vai sair uma coisa em branco quando sair no tempo da censura. Ninguém vai botar o Lusíadas, ou receita de bolo, como faziam os jornais de São Paulo, no lugar que tinha sido cortado. Então, velho, isso ensina muito bem, foi muito bom. Se você notar, muitos escritores foram, ou ainda são, ou foram jornalistas. O jornal, mais do que a academia, te ensina a ser seco, te ensina a ser direto, te ensina a ser disciplinado, tá? É uma escola maravilhosa. Agora, reescrever, velho,
Pedro, eu tenho uma última pergunta. Eu queria saber a sua opinião sobre os prêmios literários. Já tem Jabuti, a PCA, o Finelige, vários deles. Qual a importância que você vê nos prêmios? Te dá um gás quando você ganha? O que é? Não necessariamente. É bacana os teus pais, os acadêmicos gostarem do que você fez. Mas eu não posso pensar neles quando eu escrevo. Eu não escrevo para adultos. E esses leitores são leitores adultos, são professores, tá? Eu escrevo para aqueles. Se eu quero escrever para um menino de 8 anos, é um menino de 8 anos. Uma vez eu recebi um prêmio importante com um livro feito para crianças de 7, 8 anos. Que bom, mas eu escrevi para as crianças de 7, 8 anos. Fiquei feliz que os adultos acharam bom, quer dizer, adequado para uma criança de 7, 8 anos. Tá? Então, eles aceitaram que aquele livro fala bem, convence uma criança de 8 anos, diverte uma criança de 8 anos. Então, o meu alvo são eles. Eu quero que eles me gostem. Sabe? Se, por exemplo, a academia não gostou e o jovem gostou, se os dois não gostaram, eu estou errado mesmo. Né? Agora, mas, realmente, sabe, eu não dou tanta importância a isso. É muito importante quando um autor que está começando, sabe? Mostra que ele foi reconhecido. Isso dá gás. Mas hoje, minha filha, aliás, o Thales estava falando de 130 livros, é que muitos deles são livros infantis, viu, Thales? De pouco texto e muita ilustração. Tá? Não são todos livros, uma novelinha de 200 páginas. São livros, às vezes, de 40 páginas, com 2/3 ilustração, 1/3 texto, sabe? Porque a ilustração é muito importante para as crianças menores. Elas leem também. A ilustração ajuda a leitura, tá? Inclusive, tem uma história, né? O personagem tem que estar sempre andando para a direita, porque você vira a página assim. E se você põe ele andando para a esquerda, ele saiu da página. Ele não pode aparecer na próxima página, né? Então, ele lê isso, ajuda. O personagem está olhando para lá, ajuda ele a virar a página e compreender a continuidade da história. Entende? Até a ilustração ajuda, porque ele lê a ilustração também. É um tipo de leitura. A criança pequena, não vou me alongar, mas há pesquisas lindas sobre isso, sobre a criança começar a ler o conjunto do que ela vê. Entende? Então, ela vê uma figura, mas se ali tem um monte de formiguinha preta embaixo, faz parte da figura, ela lê aquilo. É um desenho também para ele. Tá? Sabe, já é pré-leitor isso aí. Por isso a ilustração é tão importante, história infantil. No juvenil, você não precisa tanto. É só enfeitar melhor a página e tal, mas é melhor até não pôr, deixar a pessoa imaginar os personagens. Tá? Eu prefiro isso, eu sempre prefiro. Não é bom sempre ter algumas vinhetas, umas coisinhas, para o livro ficar mais bonito, né? Mas não é necessário grandes cores e tudo mais, né? O texto já se basta em si. Mas o objeto do livro tem que ser bonito, a capa tem que ser bonita, mas isso com o editor. Se bem que eu sou bem penteiro nessa hora, eu vou atrás. Pedro, infelizmente eu acho que a gente tem que encerrar aqui. A gente continuaria, com certeza. É um prazer te ouvir, né? Como é um prazer também ler seus livros e ver as novas gerações lendo também. É incrível e a honra aqui de ter você no Publish News, que é um lugar que outras pessoas que amam o livro tanto quanto a gente, quanto você, estão também, acho que elas também gostaram tanto quanto nós que estamos aqui te ouvindo ao vivo. Tá bom, Pedro? Muito obrigado. E com certeza a gente espera aí mais algumas centenas de livros e muitas décadas também de Pedro Bandeira por aí, tá bom? Tá bom. Sejam também sabotadores do projeto de 1500. E precisamos sabotar esse projeto. Ele tem que começar a dar errado. Não deu ainda, mais para trás. Temos que ter fé. Obrigado, Pedro. Obrigado. Obrigada. Pelo carinho. Obrigada, Pedro. Tchau. Até mais. Tchau, até. Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.